O objetivo das várias encarnações. Bom trabalho. Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom rever vocês. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Antes de nós começarmos, eu preciso esclarecer um dado e relembrar outra coisa. Eu gosto sempre de relembrar isso, porque tudo que a gente faz, e tudo que a gente faz, queira ou não, a gente acaba sendo julgado, comparado, né? Então, tudo que eu venho falar aqui para vocês é baseado em estudo, tá? Por isso que eu gosto de colocar as referências. Nada do que eu digo aqui é achismo, só os meus comentários, que às vezes são à parte, né? Mas tudo é baseado em estudo, tá? E o segundo é que essa foto, até se o seu Márcio quiser mostrar, é para falar justamente de várias encarnações, né? Vocês estão vendo ali o Chico Xavier, né? Aliás, eu estou estudando esse assunto para talvez fazer uma palestra sobre isso. Muitos falam que Chico Xavier foi Allan Kardec, mas isso ainda não é comprovado, tá? Alguns estudos apontam que sim, outros não, tem várias discussões sobre isso. Quando eu chegar num nível bom de entendimento, eu trago para vocês, tá? Também dizem que ele foi Platão, que ele foi o padre Manuel de Paiva, quem rezou a primeira missa em São Paulo, no pátio do colégio. Então, são várias encarnações. Mas o objetivo de hoje não é falar sobre o Chico, mas falar sobre as várias encarnações pelas quais nós passamos. E falar qual seria o objetivo de tantas encarnações. Para que a gente tem que nascer tanto, né? Tantas vezes. Para que isso daí? Então, vamos entender um pouquinho. Vamos lá. Então, o Livro dos Espíritos diz assim: o objetivo das várias encarnações, primeiro, é a expiação. A primeira coisa é a expiação, tá? Se a gente comete erro, a gente precisa resgatar esses erros. E de que forma? Ou pelas provas ou pela expiação, certo? O segundo objetivo é o aprimoramento progressivo da humanidade. E por quê? Porque se isso não existisse, onde estaria a justiça de Deus, né? Se você comete um erro, tudo acaba, e você tem que pagar por esse erro, cadê a justiça, né? Precisa progredir, precisa ir para frente. Então, primeiro objetivo das encarnações é esse. O Livro dos Espíritos ainda vem explicando, dizendo assim, né? Todos os espíritos tendem à perfeição. Não sei se vocês se lembram da palestra que eu fiz sobre evolução, que tinha aqueles degrauzinhos. Então, esse é o objetivo de Deus para nós, que nós cheguemos à perfeição, tá? Que é o último degrau. A gente está no segundo ainda, falta pouco, viu, gente? A gente chega lá. E como que ele faz isso? Ele dá essa oportunidade para a gente pela vida corpórea, pelas provas da vida corpórea. E como ele é justo, ele sabe que você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então, o que ele faz? Ele te permite realizar numa nova existência aquilo que você não conseguiu numa só. É a mesma coisa que se a gente entrasse na escola e tivesse que aprender tudo na primeira série primária, né? Alguém ia conseguir? Não, né? Alguém ia entender química, física, biologia lá, com 7 anos de idade? Não, né? Então, por isso que Deus dá várias existências para que a gente possa ir aprendendo aos poucos. E o Livro dos Espíritos ainda continua explicando, à medida que o homem vai avançando, quanto mais ele melhora na vida em que ele está, menos penosa, menos longa vai ser a prova, as provas serão na próxima vida. Então trabalha bastante agora, para a próxima ser um pouquinho melhor. Se você está trabalhando muito agora, é porque anterior você não foi bem, né? Então pensa nisso, tá? Ah,
mas então, Arlene, você está querendo dizer o quê? Que a encarnação é uma punição? Então é uma forma de Deus punir a gente? Não. Com certeza a encarnação não é uma punição, tá? O Evangelho Espírita vem esclarecendo para a gente o que é a encarnação. Então vamos lá. São vários tópicos. Primeira coisa, ele diz: a encarnação é a primeira prova do uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque existe um programa reencarnatório que o espírito pode escolher onde ele vai nascer, pelo que ele vai passar. Então, a primeira prova do uso de livre-arbítrio é escolher reencarnar. Essa é a primeira prova, tá? O que é a encarnação? Também é uma tarefa que Deus determina aos espíritos. Eu sempre falo que tudo é inspiração divina, e eu acho mesmo. Tudo que se escreve, se publica, tanto inspiração superior como inferior, né? Tem cada livro que a gente joga no lixo, mas tem coisa muito boa, inspiração muito boa. O Mário Quintana escreveu um poema que chama 666, ou O Tempo. E ele diz assim no poema: a vida é uma tarefa que nós trouxemos para fazer em casa. Mário Quintana era um escritor literário brasileiro, né? E ele escreveu isso. De onde será que ele tirou isso da cabeça, né? Como que ele... Aí ele fala assim: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já se passaram 60 anos. E aí não há mais tempo. Olha que interessante, né? É um poema muito bonito. Quem tiver vontade de ver mais, procura lá, Mário Quintana, 666. É muito bonito. E é justamente isso. A nossa vida é uma tarefa que Deus deu para a gente vir cumprir aqui na Terra. É a tarefa de casa, vamos dizer assim, né? Mas ainda bem que a encarnação também é um estado transitório. Já pensou se a gente ficasse para sempre aqui? Ia ser difícil, né? Ainda bem que é temporário, né? A encarnação também é uma ocasião da gente reparar os nossos erros, de reajustar a nossa consciência. É como se a gente viesse para cá com uma borracha na mão. Sabe quando você vai fazer uma tarefa de matemática? A gente não faz a lápis, uma borracha para apagar o erro? Já pensou se a gente não pudesse apagar? Seria difícil, né? Não pudesse consertar. Então a encarnação é essa ocasião de reparar os nossos erros, né? Também é uma oportunidade de cumprir a nossa parte na criação, porque nós fazemos parte da criação de Deus. E cada um tem uma missão. Então é uma oportunidade da gente fazer isso. E por último, a encarnação é a nossa chance de evolução, de trabalhar para seguir o caminho para chegar na vida verdadeira, na felicidade verdadeira, que não é desse mundo, né? Isso é encarnação para a gente, não é uma punição. Então a encarnação é uma bênção? É uma bênção. É como se Deus falasse: toma, meu filho, estou te dando mais uma vida para você tentar fazer certo dessa vez. Vai lá e tenta, né? Se errar, não tem problema. Volta e a gente tenta de novo. Deus é bom, né? Sobre essa bênção, o Divaldo Franco diz o seguinte: ele diz assim: olha, considera o teu estágio na Terra. Então é como se nós estivéssemos num estágio. Considera o teu estágio na Terra, aqui no corpo físico, como sendo uma oportunidade especial para você crescer espiritualmente. E eu achei interessante ele chamar como estágio. Quando a gente arruma um emprego, geralmente a gente não passa pelo estágio primeiro, né? E aí, se você vai bem no estágio, você vai ser efetivado. É a mesma coisa. Se a gente for bem aqui, nesse estágio, a gente vai ser efetivado, vai melhorando cada vez mais, né? Então, quando a gente passa por esse estágio, a gente precisa entender que é necessário que a gente se esforce. Não pode ser negligente, não pode ser preguiçoso. Tem que se esforçar e aproveitar cada momento, cada oportunidade para evoluir. Tem que aproveitar, né, para fazer essa evolução. Só que a gente não pode esquecer de algo muito importante. A gente não pode esquecer que o corpo humano é um instrumento do Espírito. Quem manda é o Espírito, não é o corpo material. O corpo material é um instrumento.
É o Espírito que vai coordenar todas as ações, sempre com disciplina e amor. Então não pode esquecer que o Espírito, ele é o construtor dos nossos projetos evolutivos. Quem evolui é o Espírito, não é a matéria. Não pode esquecer disso nunca. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Não é o contrário, tá? Sempre respeitando as leis de Deus. Sobre esse estágio aí, que a gente vive na Terra, o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma comparação muito legal. Ele traz uma comparação assim, diz assim, ó. Então a criança entra na escola, certo? Então, para alcançar os graus da ciência, para ela chegar, por exemplo, na faculdade, o que ela precisa? Ela precisa percorrer todas as séries das classes para que ela possa chegar nesse final, certo? Ela tem que ir da base para chegar lá no topo, ok? Então, essas classes exigem um trabalho, né? A gente entra na escola, a gente tem que fazer um monte de tarefa, aprender um monte de coisa, não é isso? Então, todas essas classes, essas séries, exigem um trabalho. O que é esse trabalho? É o meio que exige para você atingir o fim. O trabalho é o meio para você chegar ao fim, certo? Não é a punição. É só um meio para você chegar lá, ok? Ótimo. Se o estudante é esforçado, dedicado, faz todo o seu trabalho, com carinho, com amor e tudo mais, como que vai ser o caminho dele? Vai ser bom, não vai? Vai ter espinho? Não. Vai ter dificuldade? Vai, mas vai ser mais tranquilo, porque ele se esforça, ele trabalha, ele se dedica. Mas e se o estudante for negligente, preguiçoso, não quer saber nada com nada, só quer colar no coleguinha, né? Vai ser bom para ele? Não. Ele vai ter uma jornada difícil. E aí, ele vai ser obrigado a repetir a série que ele não conseguiu aprender. Não é assim na escola? Embora a gente saiba que hoje em dia existe essa progressão continuada, né? Mas para Deus isso não existe. Para Deus isso não existe. Ninguém passa direto com Deus, não, tá? Mas ele é obrigado a repetir certas classes ou séries pelas quais ele não aprendeu o que tinha que aprender lá. Então a gente tem que pensar assim: o trabalho da classe ou da série não é a punição. O que é a punição? É você ter que recomeçar o mesmo trabalho. E outra vez, e outra vez, e outra vez, até aprender. Essa é a punição. Né? Não é o trabalho da série que é a punição, mas você tem que refazê-lo. Né? Essa é a punição. Mas será que eu vou ficar reencarnando sem poder, sem um fim? Existe algum limite para se reencarnar na Terra? Não existem limites assim nitidamente traçados. Não existe um limite que seja nitidamente traçado. Só depende de um fator. Alguém sabe qual é? Só depende do espírito. Ué, depende se você é um estudante esforçado e dedicado ou se você é negligente e preguiçoso. Só depende do Espírito. Só Ele pode conduzir o seu trabalho de uma forma para evoluir rapidamente, né? Então, quanto mais esse Espírito trabalha para a sua depuração, para a sua evolução, mais rapidamente ele se livra da necessidade de estar no corpo material. Quanto mais ele evolui, menos necessidade ele vai tendo de estar no corpo material. E aí, à medida que o espírito vai evoluindo, que ele vai se purificando, a materialidade do corpo parece que diminui. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Existem pessoas que são tão boas, parece que você olha para elas e você não vê o corpo material dela, parece que o corpo material dela é fluídico. Parecia assim com o Chico Xavier, parece que você olhava para ele e você não via o Chico direito, né? Então, quanto mais a pessoa se purifica e evolui, menos materialidade ela possui no seu envoltório. Mas vai chegar um momento, isso quanto mais existir evolução, vai chegar um momento em que nós,
seres humanos, não vamos mais ter necessidade de estar nesse mundo grosseiro e pesado, porque nós vamos estar evoluídos de uma forma, e aí a gente vai para outro mundo, de uma evolução maior, e lá a gente vai ter o corpo apropriado para este mundo, que são mundos de fluidos rarefeitos. Aliás, tem uma palestra sobre isso que vocês assistiram semana passada, não foi? No que eu falei dos outros mundos. Então, quanto mais você evolui, aí você vai estar em outros mundos com fluidos diferentes e o seu corpo vai ser também diferente. Talvez você não precise mais do corpo material, né? No mês passado, a minha palestra aqui foi sobre os laços de família. E o que tem a ver a família com a reencarnação? O que acontece com a família nessa questão do planejamento reencarnatório? Vamos relembrar e entender um pouquinho. Bom, a gente sabe que todo espírito, ele reencarna no seio da mesma família, no mesmo círculo familiar. Muitas vezes em posições diferentes, né? Como a gente falou, uma vez vem pai, na próxima vem filho, na outra vem irmão, na outra vem esposa. Então, mas ele reencarna no seio da mesma família, com quem ele tenha vínculos de amor ou de resgate. Quer dizer, nem tudo são flores, né? Às vezes dá uns arranca-ralo em casa, né? Então vamos entender quem é que são os nossos familiares e qual é o motivo da nossa ligação com eles. Vamos entender para entender esse processo reencarnatório que eu vou explicar depois, tá? Então vamos lá. Então os nossos familiares são pessoas com quem a gente se dá bem, tudo legal, todo mundo feliz, tudo são flores, todo mundo dá risada, é um amor feliz. Suponhamos que seja. Então, o seu motivo de ligação com ele é afinidade. Existem famílias assim. Aí você vai pensar, que a minha família fosse tão feliz, igual aquela, né? Famílias que se dão super bem. Então, a ligação entre eles é de afinidade, tá? Os seus familiares são pessoas bem diferentes de nós, diferentes de vocês. Está sempre testando você, né? Está sempre tentando te ensinar alguma coisa da vida, está sempre ali, né, te cutucando. É uma pessoa bem diferente. Então, o motivo de ligação desse seu familiar com você é para prova e aprendizado. Vocês estão juntos para aprender alguma coisa. Os seus familiares são pessoas com quem vocês estão ligados de vidas anteriores. Por quê? Porque ou vocês devem alguma coisa para eles, ou eles devem alguma coisa para vocês. Então, qual que é o motivo de ligação entre vocês? Reajuste e reconciliação. Reajustar e reconciliar. Os seus familiares são pessoas que precisam de vocês, que precisam de nós, e você tem condições de ajudar com seu amor, né, com o seu entendimento. Então, o motivo de ligação com vocês é oportunidade de servir. Vocês estão lá para servir. Nossa, não sei por que eu tenho que cuidar de falar de mim. Na minha casa somos 4 pessoas. Minha mãe de 83, que não anda, se arrasta. Minha tia de 80, que não anda, se arrasta. Minha filha de 40, que é especial, né? Eu tenho que dar banho, fazer tudo. E eu? Em qual desses eu me encaixo? Acho que eu já passei por todos. Eu já passei pelos 4. Agora eu estou na oportunidade de servir. Porque eu também tenho que ajudar minha mãe a tomar banho, se trocar, pôr a comida na mesa. Tudo isso. E Deus ainda me dá a oportunidade de vir aqui. Olha que legal. Não é bom? Então a gente precisa entender essa questão da reencarnação e do planejamento reencarnatório. Então vamos entender agora. Como que acontece? Eu estou colocando perto, mas às vezes some, né? Ó, tá vendo? Às vezes o som some. Então vamos lá. Os estudos espíritas dizem o planejamento reencarnatório é evidente. Às vezes ele some sozinho. Some sozinho. Alô? Estão ouvindo? Estão, né? Então, no planejamento reencarnatório, tudo depende da necessidade de aprendizado e de aperfeiçoamento moral de cada um, certo? Então, ou a gente está junto só por afinidade, ou é para aprender, ou é para resgatar,
ou é para reconciliar, ou é para servir mesmo. Às vezes minha mãe me chama e fala, tá bom, assim, já estou indo. É sério, não estou brincando não, eu falo assim, tá bom, assim, já vou. Então, gente, precisa ver o que a gente tem que aprender, né? E assim, por causa disso, né, os estudos espíritos da doutrina colocam que há 3 tipos de reencarnação. 3 tipos. Primeiro, a reencarnação natural, que é quando existe um acordo comum entre as partes envolvidas, todo mundo, vamos reencarnar todo mundo? Vamos. Aí todo mundo combina, eu também vou, você pai, seu tio, vai. Todo mundo feliz, beleza. Segundo, é compulsória. Como o próprio nome diz, é uma reencarnação imposta, mas sempre com chance para se reeducar. E o último tipo é a complementar, para você finalizar uma tarefa que você não cumpriu na outra vida. Então vamos entender cada um. O que é a reencarnação natural? Esse comum acordo entre todos os envolvidos. Vamos lá. Então é assim. São 2 questões que o livro dos Espíritos vem explicando. Ele diz assim, nessa reencarnação, tudo é previamente programado. Tudo está programado. A formação familiar, onde você vai morar, que cidade você vai nascer, a sua estrutura física, vai ser alto, vai ser baixo. Você escolhe. Tem um livro que chama Missionários da Luz, do André Luiz, que explica a encarnação do Segismundo. E lá explica tudo isso daí. Mostra, ele escolhe o tipo do corpo que ele vai ter, porque tem a forma lá, né? Então, tudo é programado, inclusive o gênero das provas pelas quais o espírito vai passar. Ele participa disso. Por isso que a reencarnação é a primeira prova do uso do livre-arbítrio, porque ele pode escolher as provas que ele vai passar. Também, na reencarnação natural. O espírito também sabe que nessa reencarnação ele vai ter uma retaguarda de um espírito protetor, o seu anjo da guarda, que tem ligação do passado. Todos nós temos anjos da guarda ou ligação com antepassados que são nossos guardiões, né? Ele sabe que ele vai ter tentação, mas vai ter lá, né, o seu protetor. O espírito também concorda com as provas pelas quais ele vai passar. Ele sabe que essas provas são importantes para a missão dele e para o progresso que ele precisa fazer. Por isso que ele concorda. Arlete, mas será que eu escolhi passar pelo que eu estou passando? Provavelmente sim. Se é uma reencarnação natural, você escolheu. Mas como é que eu vou saber? E se der errado? Aí é que vem o porém, né? O espírito escolhe as provas, mas os detalhes, o que são consequências das próprias ações. Nós não temos livre-arbítrio, nós não podemos escolher. Então, a gente escolhe pelo que quer passar, mas de repente no meio do caminho a gente dá uma desviada, né? Eu sei que eu fiz isso quando eu me separei do meu ex-marido. Eu me desviei um pouquinho do caminho, né? Mas aí eu tive que assumir as consequências, não é isso? Então, os detalhes são consequências das nossas... mas separou porque Deus quis? Não, Deus não quer o nosso mal. Fui eu que escolhi fazer isso, né? É consequência da minha escolha, certo? Por isso que o sucesso vai ser sempre proporcional ao esforço que cada um vai fazer para melhorar a si mesmo. A gente sempre quer melhorar o outro, né? Mas a gente tem que melhorar a si mesmo. Reencarnação compulsória. Então é uma chance de se reeducar. Mas por que acontece essa imposição? O livro dos Espíritos diz assim, Deus sabe esperar. Ele é bonzinho, Deus é bom, né? Ele não apressa a expiação. Mas aí tem os espíritos lá, né, que folgado, né, fica lá, vou ficar aqui, né, no bem bom. Eu não quero reencarnar, eu não vou, né? Vou fazer uma obsessãozinha ali, vou irritar aquele outro ali, vou sugar a energia desse outro aqui e vou vivendo no mundo dos espíritos, né? Então, o que é a reencarnação compulsória? Deus pode impor uma existência a um espírito que esteja em inferioridade ou que esteja com má vontade. Não quero reencarnar, mas vai ter que aprender.
né? Mas sempre para servir de aprendizado, de adiantamento, de purificação. Então, essa reencarnação compulsória é a oportunidade para o espírito que for pouco evoluído ou que for muito apegado à materialidade, à matéria, dele desenvolver a sua consciência espiritual. E essa reencarnação compulsória tem algumas características. Geralmente ela é assim, quando é compulsória, é uma reencarnação relativamente curta, mas de grande aprendizado. Sabe quando a pessoa assim, vou dar um exemplo, por exemplo, Marília Mendonça, estava no auge da carreira e puf, né? Tem alguma coisa errada aí? Tinha na vida passada, acho, né? Quando ela estava no melhor da vida dela, ela desencarnou. Se a gente pensar só na vida atual, a gente acha que é injustiça, né? Mas todas as encarnações são ligadas. Então, geralmente, a reencarnação compulsória é uma reencarnação relativamente curta, mas de grande aprendizado para o espírito. Também é uma reencarnação processada sem a concordância do espírito. Ele não pode escolher nem que posição ele vai ocupar na família, nem onde ele vai nascer, se vai nascer bonito, feio, gordo, ele não escolhe nada. Ele não pode opinar nisso daí, né? Ele perde temporariamente o seu livre-arbítrio. Por que temporariamente? Porque quando ele nasce na matéria, ele retoma, porque aí ele passa a ter as próprias escolhas, certo? Ele só não escolhe como, quando, nem onde reencarnar. Mas aí quando ele reencarna, ele tem o livre-arbítrio de volta. E por último, por vezes, né, ele reencarna num equipamento defeituoso, ou com alguma doença, né, ou com alguma deficiência física, ou genética, ou mental, né? Tudo tem um propósito, né? Deus não faz nada de graça, né? Justamente para ele não, de repente, cometer o erro novamente, né? Tem uma historinha legal que eu li num livro. Quando eu falo de suicídio, que eu vou falar aqui também, mas eu vou contar a historinha porque cabe aqui também. Uma pessoa nasceu sem braços e sem pernas, sem as duas pernas, sem os dois braços. E ele viveu 60 anos assim, dependendo dos outros cuidarem, né? O braço aqui e a perna aqui no chão. Tá. E aí quando ele chegou lá no céu, ele falou assim: poxa Deus, por que eu tinha que nascer assim, né, e ter tudo isso? O senhor estava me punindo? Ele falou: não, meu filho, é que eu te dei várias existências, e em todas as existências você dava um jeito de acabar com a própria vida. E agora eu dei um jeito de você não ter condições nem de levar um veneno na boca. Olha que legal, não é legal essa história? Então, às vezes a gente acha que o que a gente está passando é uma punição, mas na verdade Deus está te dando uma oportunidade de você cumprir a sua missão na Terra, né? Cumprir o seu débito, na verdade, né? E a última reencarnação é a complementar, finalização da tarefa. E essa reencarnação tem a ver muito, e aí a gente vai começar a repensar e entender a morte das crianças. Porque aí você fala assim: por que uma criança tão pura morre assim, né? Nunca fez nada, nunca maltratou ninguém, por que ela morre assim, né? Então, é só para ela finalizar a tarefa. A gente sempre pensa na existência atual, nunca nas anteriores, né? Então, o Livro dos Espíritos explica assim: a duração da vida de uma criança pode ser, muitas vezes, para o espírito que está encarnado naquele corpo, o complemento de uma existência que foi interrompida. Uma existência anterior interrompida. Aí ele acabou desencarnando antes do tempo que ele precisava cumprir. E aí ele precisa cumprir aquele tempo, e ele reencarna só para cumprir aquele tempo. 10 anos, 5 anos, é o que faltava, né? E essa morte, muitas vezes, é uma expiação para os próprios pais, que foram cúmplices numa outra vida, por exemplo, vamos dizer assim. Aí sofre a perda agora, né? Então, é só o complemento de uma existência anterior. Então, essa reencarnação complementar, ela é uma oportunidade que possibilita ao espírito que desencarnou antes do tempo que ele devia, de fazer o quê?
Primeiro, dele completar o período de permanência na matéria. Ele precisa completar o período de permanência na matéria para depois ir para a erraticidade. Então ele desencarna e logo ele reencarna de novo, para cumprir mais 5 anos, 6, 10. Né? Por quê? Porque na anterior ele abreviou por algum problema, ou por algum vício, ou descuido, ou se suicidou. Né? Então, ele precisa cumprir esse restante. E também é a oportunidade para ele renascer e completar o seu débito. E aí ele acaba desencarnando ainda jovem. Porque ele cumpre o que faltava e daí ele desencarna. Que também pode ser a prova para os pais, né? Pode ser uma prova para os pais. Às vezes a criança reencarna, nessa reencarnação complementar, não só por causa dele, mas porque os pais precisam de passar por essa prova, ou por essa expiação. Tá? O Evangelho Espírita traz uma questão bem interessante. Ele diz assim, ó: os espíritos não poderiam se reencarnar uma única vez só, lá no mesmo globo, e cumprir as outras existências em outras esferas diferentes? Será que isso seria possível? Só seria possível se todo mundo estivesse no mesmo nível de intelectual e moral. É assim? Não. É muito diferente. Nós todos somos muito diferentes, intelectualmente, moralmente. Isso é o mais importante, né? Então, por isso, é preciso que esses espíritos se encontrem novamente no mesmo globo. Para quê? Primeiro, para reparar seus erros recíprocos. Por quê? Porque ninguém erra sozinho, né? O erro é espelho, não é? A gente faz, mas também recebe, né? Todo mundo comete erros uns com os outros, não é? Então, primeiro, para reparar esses erros recíprocos. Segundo, para assentar os laços de família numa base espiritual. Não numa base material, mas numa base mais espiritual. E também para cultivar os maiores princípios, né, do Espiritismo, que é a solidariedade, a fraternidade, né, o irmão fraterno, o amor fraterno, a igualdade entre os seres, porque todos somos iguais. Né? O Leon Denis, é muito interessante o nome do Leon Denis. Alguém já prestou atenção? O nome do Allan Kardec é Hippolyte Leon Denisard Rivail. Leon Denis. É muito interessante. O Leon Denis, ele fala da lei dos renascimentos. Ele diz que a lei dos renascimentos é para explicar o princípio da imortalidade do espírito. E para que existe essa lei de renascimentos? Para a evolução do espírito. É só para isso que você renasce toda vez. O maior objetivo da reencarnação é isso. Renascer é para evoluir. Né? Existe um plano, Deus tem um plano e tem um fim. Qual que é o fim? O que Deus quer da gente mesmo? Perfeição. Ele quer que nós cheguemos à perfeição. Isso dá para fazer de uma vez só? Não. Não é possível realizar isso numa única existência, por mais longa que ela seja. É só a gente ir lá para o começo da existência, né? Lá no Antigo Testamento, os caras viviam. Moisés viveu 200 anos, 300, 400, sei lá. Só ele queria viver na Terra, né? Pelo amor de Deus, viver 400 anos não dá, né? E serviu para alguma coisa? Não, né? Ele era bom, mas não perfeito, né? Então, só uma existência não dá. Por isso que a gente precisa ir aprendendo aos poucos, né? Por várias existências, né? Então, a gente precisa ver nesta questão da pluralidade das vidas que a alma passa como sendo uma condição necessária para quê? Para ela se educar e para ela progredir. É a condição necessária para a sua educação espiritual e para o seu progresso, para a sua evolução. É por isso que tem tantas existências para a gente, né? Para a gente ir aprendendo. Aí o Leon Denis diz assim, no livro dele, ele diz assim, ó: à custa dos próprios esforços, né? O espírito, ele se redime do seu estado de inferioridade e se eleva. De que forma? Degrau por degrau. Primeiro na Terra e depois nos outros incontáveis mundos que existem aí nessa grande esfera. Então, sempre à custa dos nossos próprios esforços.
é que a gente vai se elevar. É dandan. Dandan quer dizer bem lento, sabe assim? Bem devagarzinho, né? E aí a gente chega nas nossas conclusões finais. Então, o que a gente precisa entender sobre esse processo reencarnatório? A gente precisa entender assim. Vamos compreender. O plano reencarnatório, primeira coisa, ele não é fatalista. Não existe fatalidade. Deus não brinca com as nossas vidas. Ele tem um propósito para a gente. Ele quer que a gente chegue num lugar. E Ele ajuda a gente a fazer isso. Por isso que a gente reencarna. Primeira coisa. Também o processo é um programa traçado para o bem do reencarnante. Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Nenhum pai quer, não é? Todo pai não quer o bem do seu filho? Na Bíblia tem uma passagem que diz, o filho, qual pai que o filho pede um peixe, ele dá uma pedra? Não, Deus também, Ele dá para a gente. Ele quer que a gente reencarne e aprenda para o nosso bem, para que a gente evolua. Esse plano reencarnatório também, ele se trata de um processo aberto. Ele pode perder o seu livre-arbítrio temporariamente, mas depois ele retoma. Ele mesmo decide o que ele quer fazer, né? Ele retoma o seu livre-arbítrio. E por último, Deus é tão bondoso porque Ele deixa para cada um fazer o que quer. Então, o aproveitamento que a gente, o espírito, vai alcançar depende de quem? Só dele, só do esforço dele, do trabalho dele, da vontade dele progredir. Só depende do espírito, tá? Então, quando a gente passa a compreender essa lei do progresso, que tem tudo a ver com a lei da reencarnação, essa é a grande questão. Por que tanta reencarnação? Porque está ligada aqui à lei do progresso. Então, quando a gente entende que a lei do progresso está totalmente ligada a essa lei da reencarnação, fica muito mais fácil, porque aí a gente passa a entender algo muito importante. A gente passa a entender por que a gente precisa tanto ter esse sentimento de gratidão por estarmos vivos, né? Por estarmos aqui cumprindo o que a gente precisa cumprir, mesmo que a gente atravesse muitas dificuldades e muitos obstáculos. E sabe por que a gente precisa ser grato mesmo pelos obstáculos? Sabe quando você dá um tropicão e você fala, ai, obrigada, pedra, obrigada, né? Por que você precisa ser grato com os obstáculos? Porque os obstáculos, eles são reflexos das nossas próprias decisões. É a gente que cria esse obstáculo. Então, eles são reflexos das nossas próprias decisões e das decisões que nós tomamos anteriormente e que muitas vezes foram solicitações nossas, do próprio Espírito. Ele próprio que solicitou isso. Isso tem a ver com algo que eu já expliquei antes. Tem a ver com o determinismo e livre-arbítrio. O que é o determinismo? As suas ações no presente determinam como será o seu futuro. Não é? Ou, em espiritismo, vamos dizer assim, as suas ações do passado determinaram o que você está passando agora, no presente, né? Então, toda essa lei de progresso, de reencarnação, de pluralidade das existências, tem a ver com esse determinismo, com o que a gente escolhe fazer para melhorar ou não, e com o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha entre o amor e a dor. Ou você se torna um aluno, né, esforçado, devotado, que trabalha para progredir, ou um aluno negligente, né, que faz tudo de uma forma, né, que não te leva para frente, mas te afunda cada vez mais, tá? Então, gente, essa questão é para a gente entender que tudo depende exclusivamente de nós mesmos. Vamos renascer quantas vezes forem preciso para que a gente aprenda. Quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui e menos a gente vai precisar ficar aqui na Terra. Olha que bênção, né? Tá bom, gente?
Muito obrigada, agradeço imensamente a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Obrigada.